Diogo Oliveira, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio Mafra. A gente está na 18ª edição e eu diria que é uma presença de peso. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Muito bom, Tati. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Só vou pedir desculpa que eu tô com a voz ruim aqui. Peguei uma virose, mas ainda bem que eu tô com seguro de vida em dia, então tô tranquilo. Excelente. Isso aí, já deu pra gente a primeira introdução que a gente gosta, né, de cuidado e proteção. Vou falar então um pouco do perfil do Diogo Oliveira. Ele é diretor-presidente da CNSEG, economista e mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília. Tem mais de 20 anos dedicados a cargos executivos de governo, sendo os últimos, gente, porque a lista é grande, ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, presidente do BNDES e, por último, presidente da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroporto. Que currículo, hein, Diogo? Diogo, eu já li, né, seu currículo, a parte resumida, né, porque é extenso, né, e eu gostaria de saber, né, como é que você veio parar no nosso setor de seguros? Essa é uma história de um namoro longo, sabe aqueles, né, namoros que duram muitos anos, aí depois dá casamento, né. Eu, quando comecei a trabalhar no Ministério da Fazenda, em 2006, mais ou menos, tinha, né, a minha área era responsável pela área de microeconomia. E aí, né, o tema seguro fazia parte dessa área de micro. Eu comecei a me interessar por esse assunto, que, na verdade, nunca tinha, né, me interessado por isso antes, e comecei a gostar do tema e comecei a participar. E aí, né, fui, né, ocupando cargos no Ministério, e sempre o tema de seguros ficou correlato com as minhas áreas de atuação. Aí eu comecei a participar do CNSP, fui presidente do CNSP um certo período, né, participei, né, de vários projetos do setor, participei muito da privatização do IRB, por exemplo. Então, assim, fui, né, namorando o setor. Aí, quando eu saí do governo, veio o convite para vir para a CNSEG, e aí finalmente a gente se casou. Se casou. E eu adoro histórias de namoro, de casamento, porque normalmente as pessoas tropeçam, né? Na área de seguros. E aí você já começou de um jeito diferente, namorando, né? Não, foi um namoro longo e graças a Deus deu certo. E usando nessa comparação, parábola do casamento e namoro, você já está há 1 ano casado com a gente, né? Com o nosso mercado. Quais foram os seus aprendizados e o que você está vivenciando esse ano de 1 ano? Bom, primeiro que foi, digamos assim, 1 ano de um casamento muito feliz, né? Eu estou muito feliz de estar no setor. O setor é apaixonante, tecnicamente muito denso, né? Então, é aprendizado contínuo, né? O setor hoje é um setor muito dinâmico, com muita inovação, lançamento de produto, novas empresas, operações, fusão, aquisição, né, novos entrantes. O setor está super dinâmico, né, um momento super feliz, né, e a confederação, a CNSEG, né, tem tido um papel relevante, né, com inovações, trazendo novidades para o setor, né. A gente conseguiu criar a IMS, por exemplo, que o setor nunca teve um ambiente de diálogo com o governo, né, a gente conseguiu criar isso. Já produziu resultados interessantes, por exemplo, o projeto de lei que permite o uso das reservas previdenciárias como garantia, né? E isso tem dinamizado o setor. A gente mudou a nossa comunicação do setor, estamos tentando abrir um diálogo com o cidadão comum. O setor, ele era muito fechado, a gente falava com a gente mesmo, a gente fala uma língua diferente, né, uma língua onde as palavras têm outro significado, né? Então, prêmio não é o que você ganha, é o que você paga. Imagina, isso é complexo para o cidadão comum. Então, a gente está criando uma comunicação diferente, a gente está focando no relacionamento com o governo, a gente está ampliando o nosso diálogo com o Congresso, né? Hoje, para você ter ideia, quando a gente assumiu, o governo federal não tinha um cargo, um grupo de pessoas dedicados ao setor de seguros. Né, hoje a gente tem no Ministério da Fazenda uma equipe,
né, um grupo de pessoas que está dedicado ao setor. Então, isso tudo a gente foi construindo nesse período, né, criando esse espaço de diálogo para o setor. E, né, muitas coisas já aconteceram, já foram transformadas em realidade. Agora, uma novidade super importante que eu até trago aqui: o Banco Central finalmente reconheceu o seguro como sendo um mitigador de risco de crédito. Nunca antes o setor de seguro, né, um seguro de crédito, ele não era considerado para fins de requerimento de capital dos bancos como um mitigador de risco, né? Isso era uma situação, né, inaceitável, né? E agora o Banco Central reconhecendo o seguro como sendo um mitigador de crédito. Isso vai criar uma possibilidade de expansão do crédito na economia e também do setor de seguros. A gente vai, né, ter aí todo um espaço de crescimento, né, desse ramo do setor, né, do seguro de crédito, né, do garantia, né, a partir desse reconhecimento. Então, assim, eu acho que a gente tem conseguido avançar bastante em muitas áreas, nesse tempo, e eu, particularmente, assim, estou super feliz pessoalmente. É uma coisa... Eu falo sempre com o nosso pessoal, eu falo, olha, é um produto que você tem o prazer de defender. Porque eu posso chegar para qualquer pessoa e dizer, olha, quanto mais seguro você tiver, melhor. Né? Qual é o produto que você pode fazer isso? Não tem. Nem comida você pode falar isso, quanto mais, melhor. Mas seguro você pode falar. Olha, se você tiver 1, 2, 3, 4, melhor. Cada vez vai melhorando, porque é um produto que melhora a vida das pessoas. Né? Quem tem seguro, né, tem estabilidade, tem qualidade de vida. Né? Quando acontece algum infortúnio, a vida da pessoa não muda. Um estudo no México super interessante mostrou o seguinte, que a segunda maior causa de empobrecimento das pessoas é acidente de trânsito. Isso no México? No México. É a segunda maior causa. Então, quem tem seguro não vai passar por isso. Porque a vida continua, né? O seguro vai repor o bem, vai repor a renda daquela pessoa e a pessoa vai continuar vivendo bem. Né? Outro dia eu estava vendo uma atriz famosa, teve um incêndio na casa dela, perdeu tudo. Simplesmente perdeu. E não tinha seguro. Então a gente tem que trabalhar muito essa coisa da cultura do seguro para que as pessoas... Porque não é por falta de renda. Ela não tem falta de renda para ela. Ela não fez o seguro, não foi porque não tinha recurso, porque não tinha, né, vamos dizer assim, conhecimento, simplesmente porque não tem o hábito, a cultura de fazer o seguro da casa. Né, que é uma coisa que tem grande valor, que é importante na sua vida. A gente tem 11% das casas com seguro no país. Então, assim, a gente tem um longo caminho, né? E isso me motiva, me faz acordar todo dia e a luta, porque eu acho que a gente realmente tem um produto que faz bem para as pessoas. E é legal que você fez essa analogia, né, sobre a comida, né? Porque nem a comida que é tão vital pra gente, né? Você não pode usar essa expressão, né? A gente teve com a Caroline, do Amigos do Bem, na última edição, e ela falou sobre algo que aí eu faço um comparativo, né? A única coisa que você pode fazer, né, sem restrições, é o bem. Qualquer um pode fazer o bem. Você pode fazer o bem com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, feliz ou infeliz, com depressão, você pode ajudar a fazer o bem. Então, a gente até pode comparar o bem, né, com seguro, com cuidado. E aí, falando sobre essa novidade que você trouxe para a gente, né, e o quanto o mercado de seguros, ele fomenta socialmente o país, como é que a gente pode evoluir, né? Você falou muito de cultura do seguro, né? O que você vê para o futuro, o nosso mercado? O que a gente pode fazer para o Brasil ainda? Olha, Tati, assim, a gente tem grandes desafios no Brasil, em todos os setores, na verdade, mas no seguro em particular, né? E, assim, você não consegue resolver com uma só atividade. Então, por exemplo, nós lançamos o PDMS, são 65 ações que estão ali, nas mais diversas vertentes. Mas eu te falo, assim, para a gente realmente expandir o seguro e chegar com mais benefício para mais pessoas no Brasil, a gente tem que começar de casa. Eu tenho falado muito isso, assim, e aí eu tenho a liberdade de não ser um nativo do setor, né? Eu, como eu expliquei, né, faz muitos anos que acompanho, namoro o setor, mas
né, a minha experiência de vida, né, é no setor público, economia, uma outra visão, finanças, etc. Então, o dever de casa tem que começar da gente, que é essa coisa da gente conseguir falar para as pessoas algo que as pessoas entendam. Ou seja, começa aí. Com a comunicação, Com a comunicação. E eu tenho, né, brincado com aquela música do Renato Teixeira, né? Comunicar, comunicar, comunicar. A gente precisa realmente comunicar esse setor de uma maneira agradável, de uma maneira simples, de uma maneira moderna, uma maneira atraente para as pessoas, né? O setor se apresenta historicamente como um setor sério, sisudo, fechado, credibilidade, confiança, tudo isso é muito importante. Mas a gente tem que falar com as pessoas. E as pessoas se sentem, às vezes eu percebo isso, um pouco retraídas de interagir com esse setor, porque ele se apresenta de uma maneira muito sisuda, né? Então a gente tem que mudar a linguagem, mudar a maneira de se expressar, a maneira de se apresentar. Aqui, sem crítica a nenhum outro setor, mas assim, bebida se apresenta de uma maneira atraente e adoro tomar uma cerveja, tomar um vinho, mas sinceramente não é uma coisa que pode se comparar com o seguro. Então a gente precisa rever essa maneira de se apresentar, a gente precisa se comunicar de um jeito que as pessoas entendam. Eu tenho falado muito disso com a nossa equipe, falei assim, olha, a nossa comunicação não é uma peça jurídica. A gente não tem que se preocupar de que o termo técnico ali está super preciso. A gente tem que se preocupar de que a pessoa que está recebendo essa mensagem entenda o que a gente está falando e passe a ter o interesse nesse produto e passe a buscar isso, né, para a sua vida. Nós temos que, né, avançar nas questões regulatórias. O Brasil ainda tem, né, vários problemas do ponto de vista de eficiência regulatória. Nós precisamos desenvolver produtos, principalmente produtos adequados para o nosso público. 67% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de 2 salários mínimos. Então, se a gente não tiver produto para esse cidadão, a gente está deixando 70% do mercado fora do nosso alcance. Porque eles não conseguem, né? Ele não consegue. Sim. Ele não é só a renda, mas assim, a gente tem que ver qual é o produto para esse cara, para essa mulher, para essa criança, para esse jovem. Qual é o produto para ele? Entendeu? E isso, né, digamos assim, de novo volta um pouco para o dever de casa, né? A gente tem que olhar para dentro e falar assim, como é que eu chego para essa, né, para essa família, para essa pessoa? Como é que eu tenho um produto adequado para ele? O canal de distribuição adequado, preço adequado, a cobertura adequada para ele. Né? Não adianta eu querer vender para esse sujeito um seguro super completo, com todas as coberturas. Não, tem que olhar para ele e falar o seguinte, vem cá, qual é o risco que esse cara realmente está correndo? Qual é o risco que essa mulher realmente precisa de cobertura? E temos que olhar para a sociedade, né, em todas as suas faces, em todas as suas diferenças, né, e chegar para essas pessoas com produtos realmente adequados para eles. Nós temos que evoluir enormemente em termos de, né, tecnologia. Tem evoluído muito, né? As empresas no Brasil, eu tenho visitado, desde que eu assumi, dezenas de empresas. Em todas as empresas que eu visitei, o projeto mais importante é o de tecnologia. Em todas. É a pauta. Inclusive na Mapfre. Então, assim, a gente está evoluindo nisso. Mas é aí que eu acho que a gente tem o grande espaço para chegar nesse público mais ampliado, entendeu? Com simplicidade de contratação, com produto adequado, com preço, com custo adequado. Usando tecnologia, não tem a menor dúvida. Né? Então, assim, tem um longo percurso para a gente, né, percorrer,
né, o PDMS, né, o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. Isso aí, nos conte mais sobre o PDMS, foi lançado este ano, né, e tem uma promessa forte, né, a gente já chegar em 10% do PIB até 2030. Chegaremos lá? O que faremos para? Chegaremos, sem dúvida chegaremos, porque é o seguinte, o PDMS ele está estruturado em 4, né, vertentes de ação, um pouco disso que eu estava falando. Então, imagem do seguro, primeiro conjunto de ações, né, que é educação financeira, educação de seguros, formação dessa imagem na mentalidade do brasileiro, de que o seguro é algo que lhe faz bem. Outro dia desse eu encontrei um amigo alemão, e aí ele contando como é que ele veio para o Brasil, e aí no meio da conversa, assim, a gente estava super descontraído, ele no meio da conversa assim, como bom alemão, a primeira coisa que eu fiz foi o seguro da casa. Então isso está na mentalidade, né, do alemão. Jamais o alemão vai alugar uma casa ou comprar uma casa e ficar sem seguro. Mas o brasileiro, ele não tem isso, né, e não é por falta de renda, porque se fosse isso, como eu disse, aquela atriz famosa Sim. não teria, né, perdido a casa. É por falta de cultura. Então, imagem, cultura do seguro, desenvolvimento de produtos é o segundo, né, eixo, sustentador do PDMS. Não só novos produtos, como a gente vem trabalhando aí, o seguro de vida universal, né, produtos, né, a gente vem discutindo vários outros produtos novos aí, o seguro de crédito que eu estava mencionando, né, mas também o aprimoramento e, mais do que o aprimoramento, a adequação dos produtos atuais para o nosso público, né, como você falou, população brasileira. Customização. Né? Sim. Né, terceiro, o aprimoramento dos canais de distribuição, né, tanto do corretor, que é o, né, digamos assim, é o canal primordial do seguro, né, principalmente o massificado, os seguros, né, para pessoas físicas e tudo. Então, assim, é o nosso canal primordial, precisa continuamente de desenvolvimento, tecnologia, suporte, quanto desenvolver o canal digital. Nós não nascemos digitais. Eu, nem você, e grande parte da nossa audiência, nós aprendemos a usar a tecnologia. Então, nós temos uma maneira de lidar com isso, né, que, em certa medida, ainda é um limitador das nossas potencialidades em termos de uso da tecnologia. Os meus netos, os meus filhos já nasceram digitais. Ah, não, você já tem neto. Aham, gente, tá... Já nasceram com o celular na mão, com interação tecnológica. A maneira dessas pessoas fazer negócios, consumir, trabalhar, vai ser muito diferente da nossa. Então, nós temos que nos preparar para essas gerações que estão aí agora, com 15, 20 anos, porque eles são os nossos consumidores do futuro. E eles vão fazer as coisas de um jeito diferente do que a gente fazia, porque para eles isso é o natural. Né? É curioso, mas assim, quando eu falo com os meus filhos, com os meus netos, para eles, pegar um telefone, ligar para alguém, é um negócio que não é natural. Você percebe que você, não, liga pro fulano. Liga. Não tem na mentalidade. Então, assim, para eles a transação digital é mais natural do que a transação pessoal. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se preparar para isso. Desenvolver os canais, desenvolver tecnologia para isso. Aprender a lidar com isso. Descobrir como é que essa pessoa pode ser atraída, né, para o nosso canal. Como é que a gente vai, né, lidar com essa pessoa? Então, desenvolvimento dos canais de distribuição é um dos pilares. E aí tem a questão do Open Insurance, tem, né, todas um arcabouço legal que está sendo discutido, que a gente precisa aprimorar. Né? O setor sempre tem apoiado o desenvolvimento dessas iniciativas, como, por exemplo, o Open Insurance. Mas a gente precisa entender qual é o modelo de transação, qual é o modelo de negócio
qual é a experiência do cliente que se espera dentro do Open Insurance. Eu, por exemplo, não acredito que ninguém vai acordar de manhã, né, louco para comprar uma pólice de seguro e entrar no Open Insurance para fazer isso. Sim. Né? Então, isso não me parece algo razoável, supor. Então, falta ainda uma definição sobre como vai funcionar a experiência do cliente no Open Insurance. É diferente do Open Banking. O Open Banking, sim, você acorda de manhã e fala assim, poxa, eu estou precisando de um dinheiro aqui, deixa eu ver se eu arrumo algum empréstimo em algum lugar. E aí você vai procurar, né, o canal do Open Banking, vai procurar, né, o seu banco, outros bancos, etc. O seguro é diferente. Não é assim que funciona. Né? O seguro, até aqui, a gente tem que provocar o cliente, a gente tem que atrair esse cliente para dentro de um canal de distribuição. Então, desenvolver os canais de distribuição para mim é assim, um terceiro tema fundamental. E por fim, a questão regulatória. O setor de seguros é um setor super regulado. E no Brasil a gente fala muito sobre isso, né? O quanto a gente tem essa fortaleza, né? A gente tem realmente credibilidade, né? O setor é um setor, naturalmente, pela sua, né, natureza, precisa ser regulado. É um setor que cuida, né? Isso foi interessante na discussão da reforma tributária, porque você vê que as pessoas não entendem isso. O setor de seguro não é um setor que, né, vende um produto, um serviço, uma coisa. Não, a gente cuida da poupança das pessoas. Sim. Né? A gente recolhe, né, um valor a título de preço do seguro, né, usando o termo técnico, prêmio, mas nós somos fiel depositário disso. Então, o nosso negócio é ser fiel depositário da poupança das pessoas. Então, isso tem que ser muito regulado, tem que ter muita confiança, credibilidade nisso. Então, a gente cuida disso. Então, a regulação tem que ser uma regulação forte, uma regulação que gere confiança, mas ela não pode ser excessivamente custosa. Sim. Né? O custo de atender à regulação não pode ser um empecilho para o desenvolvimento do setor. Né? É bem verdade que a regulação tem evoluído nos últimos anos, né? E isso a gente tem que reconhecer e tem que parabenizar, né, os órgãos reguladores do setor, o CNSP, a própria SUSEP, o Ministério da Fazenda, tem tido uma evolução, mas a gente tem que continuar nesse caminho de evolução, a gente tem que continuar, né, criando uma regulação que garanta a segurança, mas ao mesmo tempo garanta a inovação, a criatividade, a evolução do setor, o crescimento do setor. Então, o PDMS aborda todos esses grandes desafios. Mas a meta que eu gosto do PDMS não é essa de 10%, porque, na verdade, o PDMS está construído numa lógica de causa e consequência. E os 10% não é causa, é consequência. A meta que a gente realmente precisa, né, alcançar é a meta de ampliar em 20%, né, o número de pessoas cobertas com seguros dentro da população. Então, é expandindo a nossa base que, por consequência, né, a gente fez estimativa. Bom, se a gente aumentar em 20%, a gente vai chegar a 10% do PIB, vai chegar a 6% do PIB em termos de pagamento de indenizações. Né, e isso eu acho que é o grande objetivo que a gente precisa ter no setor. A gente precisa sair, né, dessa cápsula, né, que tem cobertura hoje. Então, quando você olha automóvel, 30% da frota tem seguro. O que, comparado com o resto, é até bom. Mas é 30%. Você olha, como eu já falei, residencial, 11%. Seguro rural, 10% da área plantada. O próprio Vida também, tá? Vida. Não sai muito desse patamar. Não sai muito desse patamar, 10%, 15%. Todos os ramos, quando você olha em termos de cobertura, a gente está entre 10% e 15% do público potencial. Então, a gente precisa sair dessa bolha, né? Aí alguém vai falar, não, mas tem uma questão de renda. Olha, você tem, por exemplo, o seguro de acidente de trabalho. Os médicos não fazem. É um profissional liberal que vive do trabalho dele,
ele poderia fazer um seguro, não é por falta de renda, e ele não faz. E realmente a grande maioria é um empreendedor. O médico é um empreendedor, né? E se por qualquer incidente, né, que acontece, né, ele simplesmente quebra. Né, pequenas e médias empresas. O sujeito tem um restaurante, tem uma lanchonete, tem um hotel, uma pousada, não faz seguro. Não é aceitável, não é explicável pela renda, pela regulação, porque são, inclusive, seguros muito baratos. O residencial é um seguro baratíssimo. Né? Uma casa aí de R$1 milhão, você vai fazer um seguro de R$500 por ano. R$50 por mês. Sim. E aí o sujeito aceita correr o risco de perder toda a casa porque não fez o seguro. R$50 por mês. Não dá para aceitar, não é explicável. Então a gente está falhando nisso. Nós não estamos conseguindo convencer essa pessoa de que o seguro é importante para ele. E eu gosto muito da sua linha, né, como profissional de comunicação. O problema da comunicação está sempre no emissor, né? Então, acho muito interessante assumirmos as nossas culpas, né? E olha que interessante, por isso que é bom também estar com alguém que não viveu, né, intensamente os últimos anos, casou agora com o nosso setor. Olha a tua visão. A minha, eu estava conectada com os 10% do PIB. Isso não é o mais relevante, mas os 20%, né, da população que estarão mais protegidos. E aí, perguntas de bastidores, né? Nessa analogia que você fez na sua fala, enquanto profissional, Diogo, qual que é o seu propósito, né, de estar nessa cadeira? O que você entende como propósito de vida? O meu propósito de vida sempre esteve ligado às minhas decisões, assim. Então, eu já entrei para o curso de economia porque eu tinha esse propósito de me preocupar com essa coisa chamada Brasil, entendeu? Essa coisa chamada país. Eu acho que a gente tem um país maravilhoso, a gente tem uma população excelente e a gente precisa resolver alguns problemas para que a gente seja uma nação, né, representativa, seja realmente um país com um nível de qualidade de vida, um país que permite para a sua população fazer as suas escolhas de vida e ter qualidade de vida com isso. Eu realmente sempre me dediquei a essa causa, né, de melhorar o nosso país. E isso me fez trabalhar no serviço público e isso me traz hoje para um setor que eu acredito que realmente melhora a qualidade de vida das pessoas. Isso me motiva, saber que a gente está defendendo um produto que eu sei que a pessoa que comprar esse produto vai viver melhor com isso. E eu sei que quanto mais a gente expandir esse setor de seguros, mais qualidade de vida a gente vai levar, mais desenvolvimento, mais emprego, empresas mais estáveis, empresas com potencial de ter continuidade dos seus negócios. Porque isso os nossos produtos garantem, né? Então você tem, só para voltar no exemplo, você tem um restaurante, acontece um acidente, acontece um incêndio, se ele tem um seguro, na semana seguinte ele está trabalhando. Sim. Ele volta a operar. Você tem uma fábrica, uma pequena empresa, uma grande empresa que seja, aconteceu um acidente, quebrou uma máquina, teve um incêndio, que seja, na semana seguinte ele está em condições de voltar a operar. Se ele não tem seguro, ele não perde só a máquina, ele perde a vida dele, acabou a empresa dele, acabou o negócio dele, né? Quantas pessoas vão ficar desempregadas, quantas, né, vidas vão ser afetadas por um acidente desse? Gerações, talvez, perdidas, gerações, né? porque Sim. é isso, né? Eu volto na questão das causas do empobrecimento, né? Então, o seguro é a grande proteção da sociedade contra as causas de empobrecimento. Porque as causas de empobrecimento estão todas ligadas a eventos, né, extraordinários. Um acidente, um incêndio, um colapso. Então, a gente tem esse prazer de dizer que a gente defende um setor que realmente, né, se coaduna e se conecta com esse propósito de vida que eu
persigo desde a infância, de acreditar mesmo que a gente tem um potencial de fazer um país muito melhor para os brasileiros. Isso é o que me motiva todo dia, me faz levantar da cama todo dia, trabalhar 12, 14 horas por dia, porque me dá grande prazer, olhar para trás e ver todas as iniciativas que a gente já tomou e ver que elas melhoraram a vida das pessoas, e hoje não é diferente. Acho que cada vez que a gente consegue expandir o setor de seguros, a gente está melhorando a vida das pessoas. Puxa, hein? Dormir na noite sabendo, que você fez isso pro país é bem interessante. Para fechar, a gente quer saber, quem é o Diogo de verdade, além de figura pública, de querer transformar o país, que não toma café, viu, gente? Fica a dica aqui. Quem que é o Diogo, assim, no dia a dia? O que você gosta de fazer? Vou te falar assim, o Diogo é um cara simples, que gosta de ficar em casa, gosta de se divertir com os amigos, tomar um vinho, tomar uma cerveja, tocar violão. Músico. Essas coisas simples da vida brasileira, Isso é coisa muito brasileira, sabia? Depois que a gente viaja, conhece outros países e convive com cidadãos de outros países, a gente descobre que tem umas coisas que são muito brasileiras, O churrasquinho de final de semana, isso não existe em outras culturas, Essa coisa do convívio, com um grupo ampliado, de amigos, de conhecidos, e essa é uma coisa muito brasileira, muito bacana, assim, que eu gosto muito do Brasil. Gosto do nosso calor, então. Esse jeito brasileirão de ser, E eu ainda sou do interior, Então tem essa coisa de, ser mais, conectado com as pessoas, No interior a gente tem um convívio mais contínuo, assim, com as pessoas, Então cria muito essa coisa do grupo, da família ampliada, Daquelas reuniões com família que vem todos os primos, os tios. Sem agendar. Que bacana. É muito legal. É muito bom ouvir isso de você. Aproveito para agradecer, não só sua presença, mas pelo trabalho que você vem fazendo à frente da CNSEG, Quero estar aqui em 2030, viu, gente? Com o Diogo. Estaremos aqui para comemorar os 20% de crescimento da população coberta com seguros. Obrigada, Diogo, mais uma vez pela sua presença. E voltamos em 2030, espero que você não me convide só em 2030 para voltar aqui, hein? Vê lá. Obrigado, Tati. Um abraço a todos. Fechamos aqui a nossa 18ª edição do Estúdio Mafre. Para você que ficou até aqui, por favor, nos mande suas sugestões, porque a gente volta sempre com muitas novidades do mercado e sobre cuidado e proteção. Até mais!